nos falar neste momento nosso missionário Caleb Mubarak. O Caleb é nosso missionário da Junta de Missões Mundiais no Oriente Médio. Eu tenho o privilégio, tenho a alegria de caminhar com o Caleb durante muitos anos. E eu me lembro quando ele foi nosso missionário também no Equador e improvisou um batistério com lona numa caixa de madeira. Ele tem dado essa demonstração de criatividade, de muita dedicação. E hoje ele tem feito um trabalho de ponta, um trabalho digno de nota com os refugiados. O tema dele é diáspora e evangelização, alcançando os árabes refugiados em São Paulo. O Caleb vai falar através de um avatar, porque ele trabalha em campos com perseguição e nós não podemos divulgar a sua imagem. Então você vai acompanhar o nosso missionário falando através dessa dinâmica. Então, Caleb, seja bem-vindo, vamos ouvi-lo em oração. Deus o abençoe. Anamatu wassalam. Graça e paz, eu sou o Caleb Mubarak, missionário de missões mundiais no mundo árabe, e estou muito contente de fazer parte dessa versão do acampamento de missões estaduais 2021 na modalidade online. Que bom que estamos juntos mais uma vez. Eu já peço para você desculpas aí pelo uso do avatar, mas como você sabe, missionários que trabalham em zonas de risco, em áreas onde é preciso ter um cuidado maior, especialmente para com as pessoas com quem nós trabalhamos, nós precisamos buscar alguns artifícios aí para a proteção, tanto nossa como família missionária, mas também daqueles com quem nós estamos envolvidos, não é mesmo? Mas o avatar ele pode interagir com você, ele pode te dar um tchau, o avatar pode também, de fato, concordar com você quando você estiver indo no caminho certo sobre missões no estado de São Paulo, ou não, também ele vai te dizer aí quando você também não estiver tão dentro daquilo que nós estamos tentando tratar desses dias. Ele pode rir também junto contigo e ele pode até, quando convocado em oração, também fazer o seu movimento aí de reverência para oração também. Mas eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito a Deus por essa oportunidade e também dizer da alegria quando recebi o convite do pastor Adilson, é um parceiro de muito tempo, várias aventuras nos campos missionários, especialmente ali no Oriente Médio. Era muito bom recebê-lo ali conosco. E o desafio desse dia, o desafio desse meu tempo com vocês aqui é que nós falemos de um tema muito específico e relevante na atualidade, que é justamente sobre a diáspora e evangelização dos árabes refugiados no estado de São Paulo. Eu sei que você sabe disso já também, como pessoa esclarecida, estudiosa. Nós vivemos hoje em dia num mundo em movimento. Não tem como não dizermos isso literalmente. Existem hoje mais pessoas migrando pelo mundo do que provavelmente em qualquer época da história humana. Certamente, mais pessoas estão sendo forçadas a fugir de suas casas hoje do que em qualquer momento desde a Segunda Guerra Mundial, nos anos 40, não é mesmo? Então, existem aquelas migrações, né, que são como uma resposta à pobreza em determinados países ou locais do mundo, e um desejo de sustentar, né, a sua família, os seus entes queridos, com rendimentos fora da sua pátria, mas há também um número grande daqueles que fogem de situações em que eles, de fato, não podem nem mesmo sobreviver por conta de uma guerra, uma fome, desastres naturais ou perseguição mesmo religiosa ou de outra natureza política, econômica, ou até mesmo a miséria. E, claro, existem aqueles que são forçados ou levados a uma escravidão no vasto império do mal, do que a gente considera que é o tráfico humano também. O que será que a Bíblia fala para a gente sobre esse movimento de diáspora, esse movimento migratório, esse movimento de deslocamento das pessoas ao redor do mundo? Na verdade, a realidade de indivíduos e povos em movimento, se nós olharmos para a Bíblia, a gente vai perceber que ela permeia essa narrativa das Escrituras desde o dia
em que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, não é mesmo? Até que a dispersão dos crentes acontecesse no livro de Atos dos Apóstolos. Então a gente consegue perceber isso, que é um tema bem comum e muito aplicado ao contexto do nosso livro sagrado, que nós tanto prisamos, né, em querer aprender mais sobre ele. E claro, quando as pessoas mudam por qualquer motivo, parece que é quando Deus está agindo de muitas maneiras significativas, e esse é o convite que eu quero fazer para vocês nesse dia aqui especificamente. Infelizmente é um tema pouco explorado na maioria dos livros de teologia bíblica, mas que deveria ter uma consideração um pouco mais relevante. Não é de surpreender, né, que a realidade multifacetada da missão mundial em tais contextos trouxe à tona essa importância de um tema tão relevante na própria Bíblia e também na teologia e prática missionária. Pois é, está claro para a gente que a igreja cristã tem desafios e oportunidades em muitas direções, e, claro, uma delas é essa também, desse ambiente de migração, desse contexto migratório das pessoas, né? Até porque muitos dos migrantes são crentes, são cristãos, muitas vezes com oportunidades únicas, né, para dar um testemunho sensível sobre o Evangelho do Senhor Jesus em países onde o alcance daquela missão tradicional é impossível ser feito de outra forma. A gente sabe também que alguns cristãos em alguns países têm oportunidades sem precedentes de estender a sua mão com o amor de Cristo em palavras e atos a esses que chegam como refugiados, como migrantes, participando desse movimento da diáspora, desse movimento migratório. E eles são de outras religiões, né, que chegam daquelas terras, e pessoas que estão aqui ou em determinados lugares poderão então apresentá-los um Cristo vivo, um Cristo que de fato quer mesmo salvá-los, não é mesmo? Mas há alguns contextos aí de erros, talvez, né, dentro do ambiente cristão. E um deles é que nós temos o costume de insistir que não pode haver uma missiologia da diáspora ou uma teologia da migração sem que o fenômeno da diáspora ou da migração de fato aconteça. E isso é verdade, não tem como a gente estudar, a gente falar sobre isso e de fato não vivermos isso no aspecto físico, estando presente junto com eles aí. Então essas não são missiologias que surgiram da especulação teórica, de teólogos dedicados ao estudo, mas representam de fato o fruto de uma luta pessoal, experiência vivida, testemunhos e compromissos de longo prazo com realidades de fé dessa diáspora e dessa migração humana que acontece hoje em dia. Então, mais importante de tudo é que permanece o fato de que a missiologia da diáspora seria aquela atividade de indivíduos que estão tão comprometidos com o empreendimento teológico quanto com a experiência humana subjacente da migração e dessa diáspora, não é mesmo? A sociologia, a antropologia, elas foram e continuam sendo e continuarão sendo elementos essenciais da natureza interdisciplinar da missiologia, embora sozinhas elas não consigam e não sejam tão adequadas para interpretar e transformar as experiências compartilhadas e individuais de migração e diáspora, não é mesmo? O relato da diáspora, então, oferecido pelas ciências humanas, né, ela permanece parcial e ele acaba sendo incompleto, porque falta a contribuição vital de uma interpretação bíblica e teológica mais rigorosa. O fato bom e interessante é que Deus trabalha na diáspora. Tive o privilégio de participar de um fórum global da diáspora, né, com o pessoal de Lausanne, e a gente aprendeu naquele tempo ali, né, foi até feito um documento dizendo sobre o Comitê da África do Sul de 2015, que convocou as igrejas ao redor do mundo e os líderes a algumas ações, né, principalmente líderes que vivem esse ambiente de recebimento de pessoas em suas regiões, de outras nações e de outras fés também. Então foi determinado ali que líderes da igreja e da missão devem ser encorajados a abraçar essa oportunidade do tempo atual, do kairós de Deus atualmente, para reconhecer e responder às oportunidades missionárias
apresentadas pela migração global e comunidades da diáspora, no planejamento estratégico, no treinamento focalizado em obtenção de recursos para aqueles que são chamados a trabalhar entre esses que estão em deslocamento. Foi também idealizado que líderes globais deveriam ser incentivados a discernir a mão de Deus, mesmo em circunstâncias em que eles não tenham escolhido fazer tal coisa, e a buscar quaisquer oportunidades, pois Deus provê testemunho de Cristo em sua comunidade anfitriã e busca o seu bem-estar. No país anfitrião, sempre ou quase sempre há igrejas cristãs, igrejas de imigrantes e indígenas, que juntas elas deveriam e poderiam ser encorajadas a ouvir e a aprender umas com as outras e a iniciar esforços cooperativos, não é mesmo? Para alcançar todas as seções de uma nação com o seu evangelho. E, finalmente, eles diziam que cristãos em nações anfitriãs, que têm comunidades de imigrantes de outras origens religiosas, eles devem ser encorajados a dar testemunho contracultural do amor de Cristo, tanto em atos, gente, quanto em palavras, obedecendo aos extensos mandamentos bíblicos de amar o estranho, de defender a causa do estrangeiro, de visitar o prisioneiro, de praticar a hospitalidade, construindo amizades, convidando para suas casas e fornecer ajuda e também serviço a esses. O movimento da diáspora oferece muitas coisas, muitas oportunidades. E eu quero enfatizar uma específica, que é a diáspora árabe no Brasil. Ao contrário do que muita gente pensa, os árabes não estão aqui, ou a cultura, ou essa presença deles no Brasil não é somente do século passado, do século XX, quando depois da Primeira Guerra Mundial, muitos sírios, principalmente libaneses, vieram para o Brasil. Mas eu terminei agora uma especialização em antropologia cultural brasileira, em que diz que os árabes talvez tenham já chegado, ou parte da sua cultura, do seu jeito, ter chegado ao Brasil no tempo do descobrimento, até porque a própria Península Ibérica, lá com Portugal e Espanha, já tinham sido influenciadas por 800 anos pela presença dos árabes que subiram do Maghreb, né, do norte da África, e entraram naquela parte da Espanha. Então eles estão no Brasil há muito tempo, especialmente a partir do século passado, com a chegada dos libaneses e também dos sírios entre nós. E é preciso olhar para isso, e graças a Deus a gente tem tido uma boa parceria, Missões Mundiais tem tido uma ótima parceria com a Convenção Batista de São Paulo, e coisas interessantes têm acontecido, graças a Deus, em relação ao olhar para esses refugiados. Uma delas é que, desde 2016, especialmente 2016 e 2017, em vários lugares aí mesmo de São Paulo, no interior principalmente, nós tivemos a chance de apresentar uma estratégia chamada o Movimente, que é justamente, o nome aí traz um sentido dúbio, né, dizendo, olha, você precisa entender que você precisa se movimentar, mas a sua mente também precisa ter aí um exercício de transformação. Então a gente rodou por muitos lugares do Brasil, especialmente São Paulo, e a gente teve o privilégio então de despertar a igreja brasileira, a igreja paulista, batista paulista, para que ela então pudesse olhar para os refugiados que estavam perto delas. E a gente teve vários frutos interessantes, inclusive uma menina da Síria que veio para o Brasil como refugiada e acabou, então, sendo impactada com esse seminário Movimente, e ela mesmo pediu para ir conosco até o Oriente Médio novamente para fazer algo em relação aos seus compatriotas lá do outro lado do mundo, e a gente fez isso, foi muito bom. Ela viajou conosco, ela abençoou o povo sírio daquela região, naquele país onde nós estávamos especificamente, e foi uma grande bênção essa parceria aí junto à Convenção Batista Paulista, não é? Também o movimento do NUM, eu sou o coordenador no Brasil pela Junta de Missões Mundiais, que é esse movimento global de ajuda à igreja que vive uma perseguição religiosa. Um movimento que começa ali na Síria e no Iraque e se espalha para o mundo inteiro, de forma da que a gente possa olhar para os refugiados também, pensando na perseguição que eles sofrem por causa da sua fé. E também em São Paulo a gente teve algumas iniciativas muito interessantes, e isso foi bênção de Deus. Mas talvez o projeto
mais palpável que nós tenhamos hoje, junto à Convenção Batista de São Paulo, é esse projeto dessa diáspora árabe na própria capital paulista. Nós temos uma família, a família Khalil, que é uma família refugiada, uma família formada com membros da Síria, pessoas que vieram da Síria, apesar da esposa do pastor não ser síria, mas viveu naquele contexto de perseguição, tiveram que fazer uma temporada num país vizinho, até que então chegaram ao Brasil alguns anos atrás. E uma vez no Brasil, já com status de refugiados, eles têm o chamado do Senhor para suas vidas, e eles então desejaram a fazer algo mais, algo além daquilo que eles já faziam, de somente receber ajuda. E o que eles fizeram foi fantástico, porque eles tiveram assim o desejo de tentar ganhar outros refugiados na própria nação brasileira, refugiados árabes também que estavam por aqui. E eles, então, uma parceria junto com Missões Mundiais e a igreja local deles, eles, então, vieram para o estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo, e hoje eles desenvolvem um projeto muito interessante. A gente tem muita alegria de fazer parte disso, junto com a Convenção Batista de São Paulo, e isso tem sido uma grande bênção mesmo, como Missões Mundiais. É uma família linda, tá aí os membros dessa família. Ele, como todo bom árabe, tem vários filhos, né? 5 filhos, e eles estão aí em pleno trabalho, fazendo aquilo que Deus os chamou a fazer. O pastor Emanuel, a gente chama ele assim também, ele é uma bênção de Deus, um homem apaixonado pelo Senhor, e ele tem então levado o evangelho aos árabes e também a outros muçulmanos que não são árabes, mas que estão aí também na cidade de São Paulo, e isso tem sido muito interessante ver. Também ele trabalhando com jovens, pessoas que são influenciadas, né, por estarem aqui no Brasil, pela nossa cultura, mas que tem também o seu lado da cultura árabe, da cultura do seu próprio país, de onde eles vieram, e isso tem sido uma bênção mesmo. A gente tem ouvido vários testemunhos, eu tenho sido uma pessoa que acompanha muito de perto esse ministério do pastor aí, Emanuel, na cidade de São Paulo, e tem sido muito interessante. Você pode aprender com ele, você pode ouvi-lo, você pode, juntamente aí com a Convenção Batista do Estado de São Paulo, da área de missões estaduais, você pode ter o pastor na sua igreja também, esse nosso missionário junto com você, falando daquilo que Deus tem feito. Quem sabe você não venha também a aprender muito disso. Você também pode nos convidar como Missões Mundiais, nós podemos ir até a sua igreja local e também levar essa palavra sobre o movimento da perseguição religiosa, o que faz muitos cristãos fazerem essa migração para outros países, inclusive o Brasil, ou até mesmo com o Seminário Movimente, que te ajuda a entender o que é um refugiado e como você, como igreja local, pode trabalhar em relação a ele. A gente tem tido muita alegria de ver essa família árabe vivendo na cidade de São Paulo em parceria com missões estaduais, fazendo a vontade do Senhor, servindo as pessoas. Tem aí uma foto de um lava-pés, né, de uma coisa simbólica mostrando do desejo dessa família missionária de servir ao Senhor. O desafio que eu deixo para você é que você entenda que durante toda a Bíblia, desde Gênesis até o livro de Atos, quando a igreja então sai ou segue na sua missão, nós vamos encontrar aí Deus trabalhando nos movimentos, nos deslocamentos humanos, desde o tempo antigo até os dias atuais. E aí a minha pergunta para você é, você quer fazer parte disso? Você pode, colaborando, estando junto, querendo, desejando aprender, estar perto da sua convenção estadual, para dessa forma o evangelho ser proclamado àqueles que chegaram às nossas nações. Em relação aos árabes, a gente tem visto que Deus tem sido bom, Deus trouxe eles para o Brasil, como eu disse, desde o tempo da colônia, do Brasil Império ainda, mas especialmente no século passado. E aí a cidade de São Paulo, especialmente o estado de São Paulo, possui a maior concentração deles, né, juntamente com a tríplice fronteira ali, com o Brasil, Argentina
e Paraguai, mas o que você não pode deixar de fazer é pensar no como você pode olhar para esse movimento migratório da diáspora. É um movimento que é estudado, gente. A gente tem estudado sobre isso. Ano passado, mesmo em plena pandemia, houve um Lausanne só sobre a diáspora. A gente participou e a gente percebeu que é o tempo da igreja local olhar para isso. E eu acho que, tenho certeza, inclusive, que não há outro estado do Brasil com tantas oportunidades de servir ao Senhor no movimento da diáspora do que o estado de São Paulo e a Convenção Batista Brasileira. Que Deus abençoe vocês tremendamente e que vocês acreditem que Deus é fiel e pode usar vocês para transformar esses que estão em movimentos pelo mundo. E aí, quer fazer parte disso com a gente? Entre conosco em tudo isso. Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Mas, Selema, fiquem na paz.